Oi, gente, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui do Fractais de Isis e a gente vai falar sobre um assunto polêmico, porém muito importante. Quem aqui já fez uma consulta de tarô e ficou extremamente assustado quando saiu a carta da morte? Ou se não, quando veio o dependurado? Ou quando veio o diabo e a torre? Gente, a gente precisa analisar essas cartas além dessa parte da semiótica. Porque sim, são cartas que têm uma simbologia pesada. Só que o significado, a riqueza que elas têm e os ensinamentos são muito poderosos. Então, bora lá. Primeiro de tudo, o dependurado não quer dizer que você vai ficar... Primeiro de tudo, muitas pessoas chamam essa carta de um enforcado, mas é o dependurado. Porque ele não tá enforcado, gente. Ele não tá preso pelo pescoço por uma corda. Ele mesmo se colocou nessa posição. Isso daqui é uma posição de revisão. Muitas vezes uma posição de sacrifício. Às vezes a gente faz algumas escolhas e aquelas escolhas acabam sendo, de certo modo, pesadas, precipitadas, na ânsia de conseguir o que se quer. E aí a gente precisa ponderar, sacrificar algumas coisas, deixar outras de lado, para a gente focar naquilo que é o essencial. O dependurado ele vai pedir revisão e eu acredito que é uma das primeiras cartas que assustam as pessoas em uma tiragem. Essa daqui é a mais polêmica, a morte. Gente, saiu a morte no seu jogo, você não vai morrer. Você precisa dar o fim a alguns ciclos que você está protelando em terminar. A morte, esse cavaleiro, ele chega com a sua foice, ele chega com a sua bandeira dizendo assim: basta, isso só tá te matando, essa situação só está drenando sua energia. Você poderia estar manifestando, você poderia estar criando coisas magníficas, mas você vive nesse passado, um passado infrutífero, um passado que não te leva ao local algum. E meus amigos, quando a carta da morte vem, ela pede mudança, e mudança não é fácil. Por isso que é uma das cartas tão temidas. Nós tememos mudanças, porque a mudança tira a gente da zona de conforto. E aí vem o rei do rock and roll, o diabo. Gente, eu acho assim que essa daqui é uma das cartas com uma carga de tabu, preconceito, com uma carga assim de conceitos religiosos muito deturpados. O diabo ele vai falar sobre o seu poder pessoal, o seu poder de conquistar aquilo que você quer. Ele vai falar da sua ambição. A ambição não é ruim, desde que seja na medida correta. O diabo, ele traz a mensagem: você é capaz de manifestar riquezas, mas qual é o propósito da sua riqueza? É apenas por um capricho carnal? É apenas por um desejo de luxúria? Qual é o motivo da sua riqueza? Qual é a responsabilidade sua com seu poder? Essa daqui, na minha opinião, é uma das cartas que eu mais gosto, porque ela traz o chamado para a responsabilidade que nós temos. O diabo tem chifres porque a sua simbologia do chifre é o poder. O pentagrama invertido representa a matéria acima do espírito. A matéria não é ruim. Nós precisamos manifestar e materializar coisas. Só que a falta do equilíbrio é ruim. Por isso que temos aqui duas pessoas aprisionadas.
Você é preso à sua materialidade? Ou você é capaz de entender o seu poder e não se prender a ele? E agora vem a cereja do bolo das cartas polêmicas, a torre. Caiu a torre, a casa caiu. Não, gente. Não quer dizer que o mundo acabou. Quer dizer que aquela construção que você estava ali focando, ela não tinha base. Era carregada em orgulho, era carregada em uma ambição sem fundamento. Você não estava construindo porque você queria, você estava construindo porque você queria mostrar que você podia, que você tinha aquilo. A derrota veio por você e não pelos outros. E além do mais, a derrota não define que você não vai ter mais vitórias. Aquele momento, aquele projeto que você não deu uma boa base, que não tinha um bom motivo para existir, caiu, veio à tona. Já viu algum tipo de construção feita com maus alicerces durar? Então, a gente precisa ressignificar alguns significados, porque a gente vive uma sociedade de aparências. Por que ninguém fala que a carta da estrela pode trazer uma energia não tão frutífera como a ingenuidade, como ser meio sonso? Por que ninguém deturpa a imagem do mago? Por que ninguém fala também da vibração negativa do mago, que é de enganar? Por que ninguém fala da carga negativa que pode ter na rainha de paus, que é o domínio? Se você analisar as outras cartas, elas acabam tendo uma simbologia mais bonita, mais aconchegante, igual essa rainha de copas. Mas por que ninguém fala que a rainha de copas, ela pode ser uma pessoa um pouco sonsa, que vai comendo pelas beiradas? Fica uma reflexão para todos nós. Não só para a questão do tarô, mas para a vida. Até quando a gente vai deixar que a aparência de algo, a estética, defina aquilo como positivo e negativo? Nós precisamos mudar essa visão e aprofundar mais o significado do contexto, o significado, a essência daquilo. Porque se você tira a morte como um conselho, não quer dizer que você tem que se matar. Quer dizer que você tem que mergulhar na sua transformação, fazer cortes, tem coisa que não serve. Se vem o dependurado, não quer dizer que você tem que se dependurar. Não quer dizer que você tá pendurado. Quer dizer que você precisa mudar seu campo de visão, você precisa fazer alguns sacrifícios. Quando vem o diabo, não quer dizer que você tá sendo possuído. Quer dizer que você precisa se atentar para o seu poder de influência, de manifestação. Ele é muito poderoso. E você precisa saber como que você vai usar isso. Quando vem uma torre como um conselho, simplesmente fortifique seus projetos. Crie base, crie estrutura, um passo de cada vez, para você fazer essa torre ficar firme no objetivo. Então, vamos refletir sobre a questão de como que a gente interpreta as coisas. Não é uma questão de estética, a gente tem que ter um olhar além, muito, muito, muito além. E é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo. Virão muitos outros vídeos com essa aprendizagem das cartas e essas reflexões de uma forma geral para nossa vida. Porque a estética passa, mas a essência não. As cartas são assim. Elas podem ter um tom pesado,
mas não quer dizer que elas sejam dilacerantes dessa forma. Claro, depende do significado no jogo, depende das combinações, mas elas trazem muito aprendizado, porque é assim que a gente aprende, com os nossos erros. Beijão, até nosso próximo vídeo. Desejo muita luz, muito amor e muita prosperidade.